Bem-vindo ao Consciência Atual Podcast e a mais um episódio da saga do livro Fomos Enganados. Hoje, nós mergulhamos no episódio 10, Implicações para a Sociedade Moderna. Nós vivemos, assim, cercados por maravilhas do passado, como Göbekli Tepe ou as linhas de NASA, que simplesmente não se encaixam na história que a gente aprendeu na escola. Elas nos forçam a perguntar o que acontece com a nossa sociedade, sabe? Com a nossa identidade, quando as fundações do nosso passado se mostram, na melhor das hipóteses, incompletas. A questão que vamos analisar hoje é justamente essa. Da minha parte, eu defendo que encarar a possibilidade de uma história suprimida, talvez manipulada, por mais doloroso que seja, é o único caminho para um despertar coletivo, para nos libertarmos de amarras que a gente nem sabia que existiam. E eu já proponho uma análise, digamos, mais cautelosa. Questionar é essencial, sem dúvida alguma, mas na nossa era de desinformação, abraçar narrativas alternativas sem o mesmo rigor crítico que a gente aplica à história oficial pode nos levar a um lugar ainda mais sombrio. Meu argumento é que o risco de trocar uma narrativa falha por um caos de crenças infundadas, ele é real e pode minar as próprias ferramentas que usamos para buscar a verdade, como a ciência, nos deixando não mais iluminados, mas perdidos. Veja bem, eu parto do princípio de que a sociedade moderna já está perdida. Vive uma desconexão profunda com quem realmente somos. E a causa disso, para mim, é um sistema educacional que nos alimenta com uma versão da história que é linear, é simplista e, francamente, serve para manter o status quo. Quando surge algo como o Göbekli Tepe, um complexo de templos monumentais com quase 12 mil anos, construído por caçadores-coletores, isso não é uma pequena anomalia. É a prova de que toda a linha do tempo que nos ensinaram, primeiro agricultura, depois cidades, depois religião complexa, está fundamentalmente errada. Para mim, isso aponta para um conhecimento avançado, talvez não tecnológico como o nosso, mas cosmológico, espiritual, que foi ativamente suprimido por instituições de poder ao longo dos milênios, para manter o controle. Reconhecer isso é o primeiro passo para uma verdadeira revolução da consciência. Eu não discordo da importância de Göbekli Tepe. É, sem dúvida, uma das descobertas mais revolucionárias da arqueologia. Mas a sua conclusão me parece um salto muito grande. Você fala em prova de um conhecimento suprimido, eu vejo como prova de que o passado é muito mais complexo e surpreendente do que a gente imaginava. A história não é uma linha reta, sabe? É um mosaico confuso que estamos pouco a pouco tentando montar. O perigo que eu vejo na sua abordagem é essa romantização de um conhecimento ancestral perdido. Na era digital, onde qualquer teoria, por mais absurda que seja, pode encontrar milhões de seguidores, o nosso desafio não é só questionar a versão oficial, é principalmente aprender a diferenciar uma hipótese fascinante de uma evidência concreta. Trocar a narrativa dos livros didáticos por outra, sem um escrutínio implacável, bem, isso não é libertação. É apenas trocar de mestre. Mas como a gente pode ter esse escrutínio que você menciona, se as ferramentas que nos deram foram projetadas justamente para nos limitar? Você fala em trocar de mestre, mas nós já temos um sistema educacional que decide o que é conhecimento válido e o que é esotérico ou pseudociência. A supressão de conhecimento não é uma teoria da conspiração, é uma constante na história. A Biblioteca de Alexandria não se queimou sozinha, não é? Hoje essa supressão é mais sutil. Ela acontece nos algoritmos que decidem o que você vê, na mídia que molda a opinião pública. A questão fundamental que as pessoas deveriam se fazer é: a educação que eu recebi, ela foi projetada para me ensinar a pensar ou para me ensinar o que pensar? Göbekli Tepe não é só uma pedra antiga, é uma pergunta direta a essa estrutura. Entendo a desconfiança de verdade, mas vejo uma contradição no seu argumento. A ferramenta que nos permitiu datar Göbekli Tepe com precisão, que revelou sua idade e importância, quebrando o paradigma anterior, foi justamente o método científico que você parece criticar como parte do sistema de controle. A ciência, na sua essência, é autocorretiva. Ela avança justamente quando encontra anomalias que a forçam a rever suas próprias verdades.
O problema não é um método, talvez seja a arrogância de alguns cientistas ou a lentidão das instituições em aceitar novas realidades. Descartar o método científico em favor de sabedorias antigas não verificáveis é como jogar fora a bússola no meio de uma neblina, só porque ela apontou para uma direção inesperada. A questão não é se a história foi moldada por interesses. É óbvio que foi. A questão é: qual a nossa melhor ferramenta para navegar nesse campo minado de informações? Eu ainda aposto no pensamento crítico, ensinado pela ciência no seu melhor. E eu digo que essa bússola só aponta para o norte material. O método científico é excelente para medir o que é físico, o que é quantificável. Mas e se o conhecimento dessas civilizações antigas não fosse sobre construir máquinas, mas sobre explorar a consciência? E se eles tivessem um entendimento da realidade, da energia, do cosmos, que a nossa ciência materialista sequer tem linguagem para descrever? É aí que essas descobertas nos levam. Elas nos forçam a questionar o próprio conceito de progresso. A gente acumula tecnologia, mas vive numa era de ansiedade, de depressão, de falta de propósito. Isso é progresso? Talvez tenhamos ganhado o mundo material e perdido algo muito mais fundamental no processo. E é aqui que as religiões institucionalizadas entram. Elas pegaram essa busca humana por propósito e a transformaram num sistema de controle, com dogmas, regras para garantir obediência, muitas vezes distorcendo ensinamentos originais que eram muito mais libertadores. Você toca num ponto crucial: o propósito. Mas a conclusão que você tira me preocupa profundamente. Vamos assumir por um momento que você está certo. Que uma revelação em massa mostre que as fundações da nossa história e das nossas principais religiões são, de fato, construções para controle. O que você imagina que aconteceria no dia seguinte? Um despertar espiritual coletivo? Eu temo que o resultado mais provável seria um imenso vácuo existencial, um colapso total de significado. A ciência ser desafiada nas suas bordas é a sua força, como eu disse, ela se adapta. Mas quando você arranca a base de fé e de identidade de bilhões de pessoas de uma só vez, o que preenche esse vácuo? A história nos ensina que geralmente o que surge é o niilismo, a anarquia ou pior, a ascensão de novos profetas e ideologias totalitárias que prometem preencher esse vazio com novas verdades ainda mais opressoras. Nós estamos, como sociedade, psicologicamente preparados para lidar com um colapso de narrativa dessa magnitude? Eu duvido muito. Mas nós já vivemos nesse vácuo. Ele só está mascarado por um consumismo desenfreado, por distrações constantes. O que eu proponho não é um salto no abismo, mas um passo necessário, ainda que doloroso. Essa crise de identidade que você teme não é a doença, é o sintoma da cura. É a febre que indica que o corpo está lutando contra a infecção. Continuar na narrativa atual é como tomar um remédio para baixar a febre sem tratar a causa. É confortável a curto prazo, mas fatal a longo prazo. Nós estamos num ponto de inflexão. A tecnologia nos conectou, a informação está vazando por todas as rachaduras do antigo sistema. Tentar manter a velha estrutura de pé é inútil. A oportunidade que temos é de, pela primeira vez, conscientemente, escolher nosso destino com base no entendimento mais honesto de quem somos. É a chance de construir um progresso holístico que não separe ciência e espiritualidade. O seu passo doloroso soa para mim como um empurrão do penhasco na esperança de que a gente aprenda a voar durante a queda. Uma revelação em massa, como você descreve, sem uma preparação educacional, psicológica, não levaria à fragmentação só das grandes narrativas, mas da própria sociedade. A confiança que é a cola que nos mantém unidos se evaporaria. Confiança nos governos, na ciência, nos vizinhos. Viveríamos em um mundo de verdades pessoais e incomunicáveis. O caminho para o futuro, na minha visão, não é implodir o sistema, mas reformá-lo radicalmente a partir de dentro. E a ferramenta para isso é fortalecer a educação crítica. Não ensinar às crianças o que a história diz, mas como a história é construída. Ensiná-las a analisar fontes, a identificar vieses. A verdadeira libertação não vem de receber uma nova verdade, mas de adquirir a capacidade de construir seu próprio entendimento do mundo de forma responsável. Mas essa educação crítica que você defende não pode acontecer dentro de um sistema que, em sua base, perpetua uma mentira.
É um paradoxo. Você quer usar as ferramentas do mestre para desmontar a casa dele. Isso não vai funcionar. A bolha de crença da qual precisamos escapar é justamente a narrativa oficial. Então, para mim, o caminho é inevitável. A jornada para redescobrir e reintegrar nosso passado suprimido, com todos os seus riscos, é o único caminho para um futuro que seja autêntico. Questionar as narrativas impostas não é um ato de destruição, é o ato mais fundamental de soberania intelectual. É o que permite que a humanidade finalmente acesse seu verdadeiro potencial. E eu concluo que a sabedoria não está nos extremos, mas no equilíbrio. Sim, devemos ter a coragem de questionar tudo, de manter a mente radicalmente aberta. Mas não podemos, nesse processo, abandonar o rigor intelectual, a disciplina do pensamento crítico, a exigência por evidências. A busca pela verdade é uma caminhada em uma corda bamba. De um lado está o abismo do dogmatismo, do outro, o do tudo é relativo. Nossa tarefa é continuar caminhando, usando a mente aberta como motor e o pensamento crítico como leme para garantir que essa busca nos leve a uma clareza maior e não a um labirinto ainda mais escuro de incertezas. Uma discussão profunda e, sem dúvida, muito necessária. É importante lembrar aos nossos ouvintes que o que conversamos aqui faz parte da obra Fomos Enganados. Para quem sentiu o chamado para se aprofundar nessas questões, o livro está disponível para compra na Amazon. Isso mesmo. E nós convidamos também a acessarem o site oficial, onde o livro também estará disponível para venda. A obra expande muito do que tocamos hoje. A história oculta, a natureza do conhecimento, as estruturas de poder e controle social, o papel da religião e, fundamentalmente, a jornada da consciência humana. E lembre-se que o Consciência Atual Podcast traz novas reflexões como esta todos os dias da semana, sempre ao meio-dia. Para não perder nenhuma de nossas futuras análises, convidamos você a seguir nossa página e ativar as notificações. A jornada do conhecimento é contínua e ficamos honradas em compartilhá-la com você.